Olá, me chamo Mazar Antônio Bedoya, sou acadêmico do curso de Matemática e Licenciatura na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Hoje estarei apresentando um trabalho de modelagem matemática, tendo como autor eu e com orientação da professora doutora Juliana Alves de Souza. Muito obrigado pela atenção. Modelagem matemática na construção de saias Godê. A ideia desse trabalho surgiu no início da disciplina Práticas de Ensino 2, Modelagem Matemática e Resolução de Problemas, ministrada pela segunda autora ao quarto semestre do curso de Licenciatura em Matemática, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Jaquidauana, em 2018. A disciplina teve início com a leitura de textos e artigos propostos pela professora para nos dar maior compreensão sobre o que se refere à modelagem matemática e para nos motivar a modelar, a professora citou a seguinte frase: da mesma forma que só se pode aprender a jogar futebol jogando, só se aprende modelagem modelando. E através de nossas leituras feitas em sala de aula, descobrimos que há diferentes tipos de casos e possibilidades no que se diz respeito ao desenvolvimento de uma modelagem. A professora então decidiu usar apenas um deles, e este focava em projetos desenvolvidos através de temas não matemáticos dados pelo professor ou não. E este método de desenvolvimento tem alguns processos para sua construção, e eles são: escolher o tema, simplificá-lo, coletar dados e encontrar soluções. E seguindo esse método não permaneceu até o fim do trabalho, mas teve papel importante para sua realização. Com isso, foi dada liberdade para a escolha do tema, e eu e minha dupla decidimos falar sobre um gosto que tínhamos em comum, e este era a moda. E após pesquisarmos, percebemos que a matemática era muito presente no mundo da moda, tanto na sua confecção como nos bordados, estampas, modelagem e acessórios. E com tantas opções, decidimos delimitar um único elemento específico deste universo, e optamos pela confecção de roupas, por entendermos que esta seria uma forma de conectar nossa modelagem com algo do nosso dia a dia. Porém, novamente nos deparamos com um leque enorme de possibilidades, em relação ao número de peças, tamanhos, cortes, formas de construção e conceitos matemáticos envolvidos, e consequentemente não conseguiríamos abranger todo tipo de vestuário e, mais uma vez, sentimos a necessidade de delimitar um tipo de roupa, e este foi a saia, que a partir dos estudos descobrimos que foi passando por diversas modificações ao longo da história e se adaptando aos padrões de cada época. E mais uma vez, encontramos diversos tipos de variantes a depender do molde, corte, comprimento, tecido, silhueta e outras coisas mais. E com isso sentimos a necessidade de afunilar, isto é, escolher um único modelo de saia, e este foi a saia Godê. A saia Godê foi criada pelo estilista Christian Dior em fevereiro de 1947, onde ele apresentou sua primeira coleção com um estilo que valorizava o corpo feminino e suas curvas, contrariando a moda da época. Foi nessa coleção que a saia Godê foi apresentada para a sociedade parisiense e se espalhou pelo mundo com o nome de New Look. Após pesquisarmos a história da saia Godê, fomos em busca de conseguir entender como funcionava a construção e a confecção. Inicialmente encontramos revistas de modelagens destinadas a costureiras, porém não conseguimos compreender sua construção. Decidimos então ir para o YouTube, e foi lá que encontramos o que faltava para o nosso entendimento: o canal de uma costureira que explicava de maneira clara a confecção da saia e dos moldes. Inclusive, com ela, descobrimos que haviam 4 tipos de saia Godê. Cada um desses tipos de saia Godê tinha um tipo de molde e uma forma de construção. E os tipos de saia Godê são a 4/4 Godê, a 3/4 Godê, a meio Godê e a 1/4 Godê. Inicialmente, percebemos que o valor de π seria usado pelo fato de cada molde se tratar de um círculo ou parte dele, e sentimos a necessidade de simbolizar alguns procedimentos e expressões para formular os modelos. Sendo assim, foram realizados vários ajustes, principalmente nas simbologias. Por exemplo, inicialmente utilizávamos f de c para representar o raio da circunferência interna, porém a professora sugeriu substituir esse termo para que não fosse confundido com uma função, então ajustamos a simbologia para RCI. Assim, chegamos às seguintes terminologias. Temos C, que é igual à medida da cintura. C mais 2, que é a medida da cintura adicionada a 2 cm de folga. O RCI é o raio da circunferência interna do molde. O CO é o comprimento da saia. O CM é o comprimento que o molde irá ter. E π será considerado 3,14. E a partir dessas terminologias, formulamos então modelos matemáticos para a confecção de cada tipo de saia Godê. Porém, nesse trabalho, abordaremos a construção de apenas 2 tipos, a 4/4 Godê, ou Godê total, e a meio Godê, que diferenciam entre si na sua forma de confecção. Saia 4/4 Godê, ou Godê total. A saia Godê total é mais rodada e para sua confecção é necessário obter a medida da cintura da pessoa, que é o C, o comprimento da saia, que é o CO, adicionado 2 cm à medida de C para a folga da cintura, no caso C mais 2, e dividir esse resultado por 2π, que é 6,28. Então, o raio da circunferência interna vai ser obtido com C mais 2 dividido por 2 vezes π. Após determinar esse valor, é necessário determinarmos o tamanho total que o molde da saia irá ter. Para isso, basta adicionar o dobro do RCI, diâmetro da cintura, ao dobro do comprimento da saia,
ou seja, o comprimento do molde será 2 vezes o RCI mais 2 vezes o CO. Essa medida corresponde ao diâmetro total do molde, conforme ilustrado na figura a seguir. Como mostra na figura, o cm é o comprimento do molde, RCI é o raio da circunferência interna e o CO é o comprimento que a nossa saia irá ter. Vamos supor que uma pessoa com cintura medindo 65 cm peça para uma costureira fazer uma saia godê total medindo 36 cm de comprimento. Assim, temos que o comprimento da cintura é 65 e o comprimento da saia é 36 cm. A costureira, então, poderá fazer os seguintes cálculos. Para descobrir o raio da circunferência interna, ela irá fazer 65 mais 2 dividido por 6,28. Isso vai dar aproximadamente 11 centímetros. E agora, para descobrir o comprimento do molde, ela vai ter que fazer 2 vezes o RCI mais 2 vezes o CO. Isso vai dar 94 centímetros. Sendo assim, para a confecção do nosso molde, teremos que ter um papel craft com lados medindo 94 centímetros. Primeiro, dobramos a folha pela metade na horizontal e na vertical. Depois, iniciamos a marcação do RCI no centro para fora. E depois, unimos os pontos até formarmos uma circunferência. Em seguida, fazemos a marcação do comprimento da saia e unindo as marcações. Após isso, cortamos o vão externo e o central, obtendo assim o molde da saia 4/4 godê. E após a sua confecção, temos uma saia mais rodada, de acordo com o que a cliente havia pedido. Saia meio de godê. A saia meio de godê tem menos caimento e é menos rodada, e para sua confecção são necessárias as seguintes informações: obter a medida da cintura da pessoa, o comprimento da saia, adicionar 2 cm da medida do C para a folga na cintura e dividir esse resultado por π, que é 3,14. Então, o raio da circunferência interna será obtido por C mais 2 dividido por π. Após determinarmos esse valor, calculamos o tamanho do molde, e dessa vez não será mais um quadrado, e sim um retângulo em que o lado maior tem o dobro da medida do lado menor, isto é, o lado menor do molde mede raio da circunferência interna mais o comprimento da saia, e o lado maior mede o dobro dessa medida do raio da circunferência interna mais o comprimento da saia, como mostra na figura a seguir. Agora, para construir uma saia meio godê, para a nossa modelo cuja cintura mede 65 cm e que a saia tenha 36 cm de comprimento, a costureira poderá fazer os seguintes cálculos. Primeiro, ela tem as informações da cintura e do comprimento. Ela vai calcular, primeiramente, o raio da circunferência interna, que é 65 mais 2, dividido por 3,14, que é aproximadamente 22 centímetros. Depois, ela primeiro vai calcular o lado menor do molde e, posteriormente, o lado maior. Então, primeiro ela vai fazer o RCI mais o CO, que é 22 mais 36, que dá 58 centímetros. Após isso, ela vai fazer o dobro dessa medida para descobrir o lado maior do molde, que vai ser 2 vezes 58, que é igual a 116 centímetros. Sendo assim, nós teremos um molde cujo um lado vai ter 58 centímetros e o outro vai ter 16 centímetros. Na confecção do nosso molde, começamos dobrando a folha pela metade. Depois, do centro, começamos a marcação do RCI. Fazemos a marcação do semicírculo e fazemos a risca. Logo em seguida, fazemos a marcação do comprimento da saia a partir do semicírculo do RCI. Assim, unindo as marcações, cortamos o vão que sobram e obtemos o molde da saia meio godê. E esta é a saia meio godê no corpo da cliente. Em nossas pesquisas, descobrimos que há tabelas prontas para o auxílio, praticidade e agilidade na construção dos 4 tipos de saias godê pelas costureiras. Nelas são postas medidas da cintura com seus respectivos raios, como mostra a tabela a seguir. Temos o perímetro da cintura, depois o raio da cintura do godê total, qual que vai ser, com todos os cálculos prontos, e o raio da cintura 3/4 godê, raio da cintura meio godê e o raio da cintura de 1/4 godê. E ao ouvirmos uma costureira, buscamos entender seus procedimentos, e foi-nos explicado que a elaboração do molde depende ainda da silhueta da cliente, que implica em uma construção única sob medida, e com isso conseguimos entender que nesse trabalho buscamos matematizar uma única peça de roupa e temos consciência que estamos sempre trabalhando com aproximações da realidade, com uma representação simplificada da realidade sob a ótica daqueles que a investigam. E assim, com a realização da modelagem aqui apresentada enquanto futuro professor de matemática, tive a oportunidade de vivenciar o desenvolvimento dessa possibilidade pedagógica e metodológica no ensino e aprendizagem da matemática, que permitiu tanto a melhor compreensão do objeto estudado e as áreas relacionadas, como a matemática e a moda, quanto a aprendizagem de modelos matemáticos, favorecendo futuras práticas docentes por meio desse caminho. Essas são as referências e muito obrigado.